Hoje mais cedo eu estava vendo, né, alguns jornais de fora do país, estava vendo algumas páginas, e aí eu me deparei com uma informação de que o Besiktas estaria interessado em Ferreirinha do São Paulo, né, que saiu em um jornal turco, fez essa postagem, e aí o Hernan publicou na ESPN há pouco, aprofundando essa apuração, e aí ele traz essa informação, né, de que ele foi, de fato, tentado pelo Besiktas, mas ele já ouviram do São Paulo que ele não está à venda, porque teria uma ideia de fazer uma oferta de compra por ele, e aí eles tentaram mais uma vez aí nas últimas horas um empréstimo com opção de compra, também rejeitado pelo São Paulo. A gente já vendeu tanto, né, Pri? É impossível pensar em perder mais um jogador e um cara tão importante como o Ferreirinha, né? Com todo o respeito aí, janeiro é outro papo, mas hoje não dá mais para a gente pensar em perder jogadores, Pri. Com certeza, não, assim, pô, se eu oferecessem 50 milhões de euros pelo Ferreirinha, dava para tentar pensar, só que assim, aí você abre mão, porque justamente como a gente já falou, é o pior setor do São Paulo hoje por conta das lesões, em relação a estilo de jogo, você precisa ter jogadores com perfis diferentes, mais de um, né, para você poder substituir, então assim, para mim hoje é o pior setor do São Paulo, para mim os outros estão muito bem servidos, então perder o Ferreirinha seria uma, enfim, lamentável para o time que quer tentar buscar ir numa Copa, né? Tá vivo, tem que tentar buscar, tá a 5 jogos aí de chegar numa final. Então, não dá para cogitar vender o Ferreirinha. Para mim, ninguém mais do ataque, tá? Para mim, o São Paulo tem que fechar o elenco agora e seguir com esse time inteiro até o final do ano, inclusive de chegadas, né? Porque assim como você não já vendeu muito para pagar a conta, também não dá para ser ficar contratando muito mais gente que não for chegar para resolver, né? E não dá para você ter gente que vai chegar para resolver de graça, difícil, pelo menos, né? Então, para mim, o elenco do São Paulo tem que fechar agora e ir assim até o final do ano, mas o Ferreirinha, com certeza, é um dos caras que não dá para perder, é completamente coisa de doido perder o Ferreirinha, né? Não, eu espero que eles não voltem e o São Paulo cogite aceitar. Eles podem tentar uma nova oferta em janeiro, mas o São Paulo recusou então e fecha hoje lá a janela turca, né? Tem até hoje, até o fim do dia. Acho que não vai, né, aprontar nada o São Paulo nessa sexta-feira, mas é um fato, né, Kaique Silva? O São Paulo já vendeu bastante, é da mesma posição e hoje é incogitável perder o Ferreirinho, né? Não, assim, não dá para pensar em ter mais um cara assim dessa posição negociado, é algo que não dá para a gente cogitar. Talvez em janeiro, dependendo da oferta, das cifras, ele já é um jogador que está com 27 anos, mas eu também pensaria com bastante carinho em relação a essa permanência dele também na próxima temporada. Por diversas questões, por falta de peça de reposição, por característica de jogo. De repente, se o Luca fosse um jogador que tivesse mais maturado, tivesse até mais uma sequência, é que ele teve a lesão logo depois do gol que ele marcou na Libertadores. Se de repente já tivesse uma peça de reposição, aí seria um cenário totalmente diferente para a gente analisar. Agora não dá, não tem a menor condição. Hoje o Ferreirinha é um cara, ele já era o 12º jogador com o time completo. Agora ele faz parte de um nome importantíssimo para o São Paulo, até característica de jogo, que eu acho que o São Paulo vai ter que explorar bastante na Libertadores, nessa reta final, né? Pensando em semifinal, né? Até mesmo nessas quartas de final, fora de casa, que é aquela questão da escapada em velocidade. E hoje é o Ferreirinha que pode trazer isso para o São Paulo. Tirando o Ferreirinha, né, me fala um jogador que tem um contra um. O Luca é um cara dessa característica, mas já falei, não está tendo tantas oportunidades assim. O Henrique Carlos foi embora, o Lucas Ferreira foi embora. Então, você não tem esse cara do um contra um, você não tem esse cara da velocidade. Então, hoje o Ferreirinha é uma referência técnica para o time de São Paulo, apesar de eu ser bastante crítico com a questão do acabamento das jogadas do Ferreirinha, né? Sempre aquele passe final, aquele momento final da jogada, acho que ele poderia aperfeiçoar um pouco mais. Acho que melhorou até um pouco isso, falta, né, dar uma elevada ainda maior no patamar dessa questão, que aí vai ser importante demais para o São Paulo. Mas hoje é inconcebível uma saída do Ferreirinha. Não dá nem para o torcedor pensar numa possível saída do Ferreirinha nesse momento. Era até a pergunta que o nosso querido Guilherme Pires, vi agora o superchat também, né? Tinha perguntado em relação a isso, mas não, né? Não vai sair. Ele fica no São Paulo, assim, nesse momento, pelo menos, né?
mas tem então essa sondagem, essa possibilidade, e é um clube turco que tem dinheiro, mas não está na Champions League, está jogando Conference League, então não é também um time muito atrativo para você jogar. É claro que as cifras são boas também, mas o São Paulo nem quis abrir conversa, não quis, assim, papo, não quis zero possibilidade pelo jogador, né? Então é algo que a gente tem que ficar de olho também para a próxima janela, mas por essa janela, por fechar hoje, acho muito difícil que saia algo. Acho que a gente pode dormir bastante assim tranquilo de que não teremos mais uma venda aos 48 assim, cara, do segundo tempo, né? Não dá para a gente ficar com essa apreensão o tempo todo, né? Faz mal para todo mundo ficar apreensivo dessa forma.